Olá, pessoal. Então, a gente viu na última aula que a gente estava procurando soluções polinomiais, né, para equações de coeficientes variáveis, mas a gente viu que esse método também tem suas limitações, né? A gente nem sempre encontra soluções polinomiais, tá? A gente viu isso no último exemplo. Mas a gente encontrou uma também, né, que deu informação importante para a gente. Logo em seguida, a gente vai ver como é que a gente contorna esse problema de uma das soluções não ser polinomial, tá? Mas vale lembrar que, né, conhecendo uma solução, a gente pode tentar determinar outra usando a fórmula de Abel, por exemplo. O que a gente vai fazer agora é pegar esse método de encontrar soluções polinomiais, soluções dessa forma, e vai introduzir uma notação que vai ser muito útil para esse método ficar um método mais prático e que, mais adiante, vai ser uma notação importante vocês dominarem. Tá? Então aqui, por enquanto, a gente só vai escrever essa expressão de um jeito mais curto. Em vez de escrever assim, a gente usa aquele somatório, põe o termo geral aqui. Perceba que o grau aqui do polinômio não é o mesmo desse n pequeno. Esse n é o termo geral, e aqui eu digo onde ele varia. Começa do zero, né, x elevado a zero. Por convenção, x elevado a zero é 1. Quando a gente está falando de polinômio, x elevado a zero a gente sempre considera como sendo 1. Tá? Então, para n0, c0, x elevado a zero dá esse c0. E depois para n igual a 1, dá c1, x elevado a 1, que é x. Depois para n igual a 2, c2, x elevado a 2, até isso aqui, tá? Então esse cn, xn é o termo geral, um termo móvel, né? Que se move de cá para cá. E aqui esse sigma grande, que é o S grego maiúsculo, indica que a gente está somando esses caras, tá? E aí é o seguinte, uma outra anotação que a gente vai adotar é que como a gente não sabe o grau de antemão, quando a gente procura uma solução polinomial, lembra do exemplo, o último exemplo da aula passada, né? A gente não sabia qual era o grau, e a gente achou, quando é um polinômio, a gente descobre qual é esse grau do polinômio ao longo do caminho. Então, como a gente não sabe de antemão o grau, a gente vai adotar essa anotação de botar um infinito aqui, só para dizer que a gente não sabe onde para. Então, esse infinito aqui corresponde a esses 3 pontinhos aqui, tá? E, claro, sabendo que essa expressão só é um polinômio mesmo, quando a gente consegue mostrar de alguma maneira que os coeficientes, a partir de um momento, eles são zero. Tá? E aí você tem um polinômio. Se isso não acontecer, isso aqui não é um polinômio. Beleza? O bacana dessa notação é que a gente pode esquecer esse lado direito. Quando a gente abre esse lado direito, a gente fala que a gente está expandindo o somatório. E isso é legal, porque quando você está confuso o que esse somatório quer dizer, é legal você expandir. Mas o bacana dessa notação, ela é muito compacta e ela permite a gente focar no que é importante, que é o termo geral. Beleza? E aí, quando você tem polinômios dados nessa forma, é muito fácil manipular eles, não fica aquelas listas extensas. Fica uma expressão bem compacta, né? Ó, isso aqui é um polinômio, isso aqui é um polinômio, estou supondo que são polinômios. Então, quando eu estou supondo que são polinômios, eu estou supondo que uma hora esses coeficientes ficam zero e a soma termina, e uma hora esses coeficientes ficam zero e a soma termina, que não é uma soma infinita. Tá? Quando eu suponho que eles são polinômios, estou dizendo que essa soma para em algum momento. E aí, como é que você soma polinômios? Se eles estão assim, você soma os coeficientes do mesmo grau. Você soma esse polinômio com esse polinômio, somando os coeficientes do mesmo grau. Tá? É o que a gente já conhece. Essa maneira de somar polinômio, eu só estou escrevendo isso na notação de somatório. Esse S aqui é de soma. E também essa notação de somatório é boa para fazer também produtos por potências. Né? Esse P aqui é de produto. Se eu pego um polinômio e multiplico por x elevado a k, eu faço o chuveirinho, né? Faço a distributiva. Na verdade, o que eu estou fazendo é eu estou aumentando a potência aqui de cada termo. Beleza? Isso aqui, se eu fosse expandir, ia dar assim.
0, mais 0, mais 0. Esse seria o termo constante, termo de grau 1, 2, 3. O primeiro termo que aparece, para n igual a 0, é o Cn x elevado a k. Depois, Cn mais 1, x elevado a k mais 1. Não, foi mal. É C0 x elevado a k. Né? Para n igual a 0. Depois, para n igual a 1, é C1 x elevado a k mais 1. E continua. Tá? E esses primeiros zeros é porque quando você multiplica o x elevado a k, deixa de ter coeficiente constante, né? Passa a ser 0 até chegar aqui. O primeiro grau que aparece aqui é o x elevado a k, o n igual a 0 da x elevado a k. Beleza? Então é importante vocês manipularem isso bem. Tá? Aqui está a demonstração disso. É tranquilo. A gente faz aquilo que a gente faz, soma os coeficientes de mesmo grau, e na notação de somatório é isso aqui. Aqui, multiplicar por x elevado a k é multiplicar por x elevado a k esse polinômio. Então você faz a distributiva, fica C0 x elevado a k, C1 x elevado a 1 mais k, etc. E você escreve assim. Beleza? O n começa do zero, mas aqui a primeira potência não é x elevado a 0, né? X elevado a k. Então isso é legal que, em vez de escrever essas coisas todas, você consegue escrever isso de uma maneira bem compacta, né? Agora, como é que fica as derivadas de polinômio na notação de somatório? Aí começa a ficar interessante. Ó. Primeiro, esse aqui a gente já fez, né? Como é que eu derivo um polinômio? Bom, tem esse infinito aqui, mas esse infinito não significa que é uma soma infinita, porque eu estou supondo que é um polinômio. Então essa soma para em algum momento. Então aí eu posso usar que derivada da soma é a soma das derivadas. Então, na verdade, para derivar isso aqui, eu tenho que derivar cada termo. Derivar isso aqui vai ser derivar isso aqui. E qual é a derivada desse? Lembra? Em relação a quem? Então isso é uma coisa que eu vejo muita gente confundir, assim. Às vezes deriva em relação a n. Mas não é, a variável aqui é x. Você tem que derivar em relação a x. Tá? Então aí, se deriva em relação a x, é derivar essa derivada aqui, na verdade, é só a derivada do x elevado a n. E derivada de x elevado a n, todo mundo sabe, né? nx elevado a n menos 1. Beleza? A mesma coisa a segunda derivada. Você só precisa, no final das contas, pegar a segunda derivada do x elevado a n. E a segunda derivada do x elevado a n é a derivada disso aqui. Cai o n menos 1, fica n menos 2. Beleza? Que é o que está falando aqui. Então, ó, percebe que aquelas derivadas que antes estavam bem grandes, assim, agora ficou bem curto. Com essa notação de somatório. É claro que vocês têm que dominar isso, entender. O que essa expressão está dizendo, desse jeito bem compacto. Tá? Aí acontecem umas coisas importantes de notar, que olha só, olha a expressão da derivada, tem um n aqui, né? Quando o n é igual a 0, fica alguma coisa vezes 0, então na verdade não tem o termo n igual a 0. Até porque é estranho se tivesse, né? Se tivesse o termo n igual a 0, eu teria uma potência negativa aqui, ó, x elevado a menos 1. Então, mas não está errado também, porque na verdade não tem o x elevado a menos 1, porque você multiplica por 0 e ele some. Então, essa expressão, ela continua igual se eu começar do 1, tá? Porque o termo n igual a 0 aqui é 0. Tá? Isso é uma coisa importante vocês notarem, porque na hora que a gente for manipular, usando essa notação de somatório, tem que ficar esperto com essas coisas. Pode começar do 0, pode começar do 1, vai depender do que você quiser fazer com a expressão. Tá? Já a da segunda derivada, acontece uma coisa parecida, mas o termo n igual a 0 também some.
Ah, por que some o termo n igual a zero? Um outro jeito de pensar é porque esse cara aqui tem é C0 mais C1x, etc. Tem um C0, né? Quando você deriva o C0, ele morre, ele é constante. Esse termo n igual a zero aqui, C0, corresponde a você estar derivando a constante aqui. Beleza? Então, e aqui é parecido. Aqui tem o C0 mais C1x, né? E outras coisas. Mas o C0 mais C1x, quando você deriva duas vezes, esse cara some. Então isso corresponde ao fato de isso aqui é zero para n igual a zero, porque é a segunda derivada do C0. Isso aqui também é zero para n igual a 1, que é a segunda derivada do C1x. Então essa expressão que está começando do zero, você poderia começar do 2 também. Porque a contribuição do termo n igual a 0 e n igual a 1 é nada, contribui com zero. Beleza? Então aqui você pode começar do zero ou do 1. Aqui você pode começar do zero ou do 1 ou do 2. Dá a mesma coisa. Tá? Quando você vai começar do 0, do 1, do 2, aí já é outra história, vai depender do contexto. Mas é importante vocês entenderem agora por que você pode começar do 0, do 1 aqui, ou do 0, do 1 ou do 2 aqui. Tá? Beleza. Então a gente vai usar essas propriedades de manipular somatório. Sim, a vantagem é aquela, né? Que deixa tudo mais compacto, mais curto e você foca no termo geral. Foca no termo geral. Tá? Mas é claro, para ficar mais curto, alguma coisa tem que acontecer. Você tem que estar entendendo o que é essa notação. Está dizendo. Beleza? Vamos fazer assim. Vamos ver isso num exemplo. Por exemplo, assim, pega esse polinômio e aí faz o seguinte. Deriva ele e faz ele mais x ao quadrado. Com certeza, né? Derivado de um polinômio é polinômio. Se eu pego um polinômio e multiplico por x ao quadrado, isso dá outro polinômio. Então, com certeza, isso aqui é um polinômio. Tá? A questão é qual polinômio? Que polinômio é esse? Então, quais são esses coeficientes? Se eu sei esses coeficientes Cn, quem seriam os coeficientes Dn? E dá para manipular assim, ó. Você tem essa primeira derivada que é isso. Aqui eu já estou começando do 1. Aqui, como é que você multiplica isso aqui por x ao quadrado? Lembra? É distributiva, né? Então isso aqui entra multiplicando cada um desses termos aqui, e aí fica n mais 2. Tá? Aí a gente quer igualar isso a um polinômio só. Só em potência de x elevado a n, né? Para descobrir quem são esses coeficientes aqui. Aqui não dá para usar direto aquela coisa de somar esses dois caras é somar os coeficientes. Por quê? Porque eles não estão na mesma potência. Tá? Então, para eu poder somar eles somando os coeficientes, primeiro eu tenho que botar na mesma potência. Beleza? Esse tipo de manipulação é importante vocês aprenderem a fazer. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos botar tudo em potência de x elevado a n. Sempre dá para fazer isso. Ó, esse aqui, por exemplo. Ó. Como é que eu ponho em potência de x elevado a n? Você lembra assim, ó, lembra? Isso aqui é um termo móvel, né? Então aqui tem o termo anterior, eu tenho o próximo. Quem é o termo x elevado a n? Nesse caso aqui é o próximo, né? Quem é o próximo termo aqui? Soma 1 no n, né? Fica Cn mais 1, n mais 1, e aqui fica x elevado a n. Beleza? Quando você faz esse tipo de manipulação, você tem que tomar cuidado também onde você começa. Onde será que deu a mesma coisa? Aí você tem que olhar qual o primeiro termo aqui. O primeiro termo é para n igual a 1, né? Então o primeiro termo que aparece aqui é C1. Certo? Qual o primeiro termo aqui? Começando do zero. Fica C1 também, né? Então tá certo essa igualdade. Beleza? Então você manipula esse cara aqui, desliza ele para frente, para dar o x elevado a n.
e depois ver se as coisas estão começando no mesmo termo. Por mais que aqui seja n igual a 1 e aqui seja n igual a 0, o termo que aparece quando n igual a 1 aqui é C1 e o termo que aparece quando n igual a 0 aqui é C1 também. Então, provou essa igualdade. Beleza? Aí agora com o outro cara a gente vai fazer parecido. Como é que eu ponho isso aqui em potência de x elevado a n? Eu faço assim, o x elevado a n está aqui, só que nesse caso ele está 2 passos adiante, né? Ele está... Tem que andar 2 carinhas. Então isso aqui, na verdade, é 2 passos para trás, né? Para dar o n. Tem que andar 2 passos para trás. Então eu troco o n por n menos 2. Beleza? Aqui fica x elevado a n. Agora só tem que ver onde começar. Aí você tem que ver qual é a primeira potência que aparece aqui. A primeira potência que aparece aqui é C0 x ao quadrado, né? Então aqui também tem que ser, a primeira potência tem que ser C0 x ao quadrado. Para isso você começa do 2. Tá? Porque aí dá C0 x ao quadrado. Então essas duas coisas, você desliza o termo geral e vê onde tem que começar para os dois começos serem os mesmos. Beleza? Então a gente chega a essa conclusão. A gente manipulou isso aqui para ficar potência de x elevado a n. Manipulou isso aqui para ficar potência de x elevado a n. E agora a gente pode somar os caras somando os coeficientes, né? Pode? Ainda não. Porque não estão começando no mesmo lugar. Tá? Então, quem é o cara que tem mais termos aqui? Esse. Pode parecer que esse tem menos, porque é n igual a 0, mas pensa assim, esse está começando antes. Né? Então, esse tem mais termos. E o que eu posso fazer, eu jogo fora esses termos iniciais. Ó. O termo para n igual a 0 dá C1. Para n igual a 1 dá esse. E aí você concorda que esse aqui é igual a isso aqui? Eu só joguei fora esses termos aqui. E agora está começando o 2, onde esse cara está começando. Agora sim que está começando no mesmo lugar, eu posso somar somando os coeficientes. Beleza? Então a gente pode dizer o seguinte, esse cara aqui é um polinômio com os seguintes coeficientes. É um polinômio dessa forma, né? Com os seguintes coeficientes. O D0 é o C1, o D1 é o C2, 2. Percebe que aqui, quando a gente fala de coeficiente, não pode ter x. Né? Coeficiente é tudo que não é x. E daqui em diante, do 2 em diante, tem um padrão. Os primeiros caras não tem um padrão, mas de 2 em diante tem. 2 em diante, o coeficiente é esse aqui. Beleza? Então isso tem que ficar bem natural para vocês, porque perceba que a gente fez essas contas todas sem precisar abrir todo o polinômio. Tá? A gente fez usando o somatório e obteve os coeficientes do polinômio resultante. Tá? Então esse exemplo é bacana que tem várias manipulações. Né? Agora vamos para o exemplo da vida real. Vamos voltar para a equação de Hermite, que a gente já resolveu com polinômio, mas agora vamos fazer com notação de somatório. Só para a gente ver que as coisas ficam bem encurtadas quando a gente sabe o que está fazendo com essa notação. Então o que a gente tem que fazer? Procurar soluções polinomiais é substituir aqui, né? E aí, para substituir, a gente tem que fazer 8 vezes essa aqui, e aí é moleza, né? 8 vezes isso aqui é 8 vezes cada termo. Depois a gente tem que derivar e multiplicar por menos 2x. Então é isso aqui, ó, menos 2x. A primeira derivada tem esse n menos 1. E lembra, a gente quer tentar botar tudo em função do x elevado a n, né? Só que aqui a gente nem precisa ter muito esforço, porque no momento, aqui você deriva, fica n menos 1, mas no momento que você multiplica por menos 2x, cada termo, o n menos 1 volta a ser x elevado a n. Beleza? E tem a segunda derivada que não está multiplicando por ninguém aqui. Né? Então a segunda derivada é isso aqui. Para eu substituir no EDO, eu vou ter que
somar isso tudo, né? E igualar a zero. Ou seja, descobrir quem é esse polinômio que eu obtenho quando eu somo esses caras e igualar esse polinômio a zero. Só que para somar esses caras, ó, esse cara está atrapalhando, né? Esses eu consigo somar somando os coeficientes, esse cara está atrapalhando. Para ele não atrapalhar, o que eu faço? Escrevo ele em termos x elevado a n. Como é que eu faço isso? Olha para essa expressão, pensa, onde é que está o x elevado a n aqui? Está duas casas mais adiante, né? Então, pega Cn mais 2, n vira n mais 2, n menos 1 vira n mais 1, e x elevado a n mais 2 vira x elevado a n. Beleza? E aí você tem que tomar cuidado só para saber, está começando no mesmo lugar? Vamos ver. Aqui, a segunda derivada, a primeira potência que aparece, é C quanto? C2, 2 vezes 1, é isso, né? Se tivesse, mas eu não comecei do 2, comecei do 0, beleza. Começou do 0, tudo bem. Só que, ó, lembra, a primeira potência que aparece não é para n igual a 0. Para n igual a 0 ninguém aparece. N igual a 0 dá 0. N igual a 1 também ninguém aparece. A primeira potência que aparece é essa aqui, tá? Que é o termo constante da segunda derivada. E aqui, qual a primeira potência que aparece? X elevado a 0. N igual a 0, né? Então fica C2 vezes 2 vezes 1. Né? Então beleza, deslizou para dar x elevado a n e começou do mesmo lugar, são iguais. Tá? Então é muito importante vocês aprenderem esse tipo de manipulação agora com polinômios, que mais adiante a gente vai precisar fazer esse tipo de manipulação também, com coisas além de polinômios. Aí agora que está tudo na mesma potência, eu somo. E aí é uma moleza somar, porque né, tá tudo na mesma potência, é só somar esses coeficientes aqui. Ó. Não é esse, porque esse não está na mesma potência, mas esse aqui. Beleza? Então, substituindo na EDO, fazendo essa soma desses caras azuis aqui, você obtém isso aqui. O lado esquerdo aqui, perdão, o lado direito, quando você soma, dá isso aqui. Para ser solução, isso aqui tem que dar zero, né? Essa soma aqui. Ó. Essa soma tem que dar zero para ser solução. Beleza? Então, essa aqui é a EDO, agora com um polinômio lá dentro da EDO, com a EDO simplificada. E aí é aquela história. Para ser solução, isso aí tem que ser zero para alguns valores de x? Não, né? Tem que ser zero para todo x. E aí você tem que ter essa visão além do alcance, perceber que, por mais que isso aqui seja feio, o que está aqui, o que tem aqui é um polinômio. Tá? E é massa que a gente não precisou escrever o polinômio todo, né? Essa notação bem compacta de somatório. E quando é que um polinômio é zero? O polinômio é zero quando esses coeficientes aqui são zero. Então percebe que essa equação aqui é para todo x. Deixa eu até escrever de outra cor. Essa aqui é uma equação. Estou falando de um polinômio em x. E é a solução quando a equação é zero para todo x. Mas um polinômio é zero quando seus coeficientes são zero, para todo n. Tá? Então, de novo, enfatizo isso. Quando você chega aqui, não é para ter nenhum x, né? Quando eu estou falando dos coeficientes, não tem x nos coeficientes. Se tiver x nos coeficientes, você fez alguma coisa errada. Beleza? E é daqui que a gente vai tirar os coeficientes. Mas lembra, a gente não obtém uma equação dizendo um valor para cada coeficiente. A gente consegue relacionar coeficientes com coeficientes anteriores. Tá? A equação de recorrência. Então, para obter isso, a gente não isola aqui o Cn, que seria o mais ingênuo de fazer. Você isola o degrau de cima. Tá? Você usa lá o Cn mais 2 aqui, passa para o lado de lá, tal.
fica alguma coisa vezes Cn. Você isola o degrau de cima em função do de baixo. Tá? Então isso a gente já tinha feito antes com polinômio, mas você vê que fazendo com a notação de somatório fica bem mais compacto, né? Você não precisa ficar escrevendo um monte de coisa, não precisa ficar escrevendo expressões com 3 pontinhos. E aí você chega aqui, nem sempre um polinômio, nem todo polinômio é a solução dessa equação. Os coeficientes têm que ser bem especiais, eles têm que satisfazer isso. Tá? E lembrando que isso não dá todos os coeficientes. Isso dá uma maneira de, partindo de uns coeficientes, ir para os próximos. Você tem que ter um ponto de partida que é o C0 e o C1. E a gente viu que o C0 e o C1, no caso de soluções polinomiais, são bem fáceis, né? O C0 é simplesmente o polinômio calculado no zero e o C1 é a derivada de um polinômio calculado no zero. Essa é uma propriedade bacana de polinômios, né? O C0, o coeficiente constante, é o valor do polinômio no zero e o coeficiente de primeiro grau é o valor da primeira derivada no zero. Condições iniciais. Então, essas condições iniciais vão alimentar a recorrência e a recorrência você vai girar a manivela para, a partir das condições iniciais, obter os outros coeficientes e descobrir quando é que é polinômio e quando é que não é. Beleza? Então, essa manipulação de usar a notação de somatório e para procurar soluções polinomiais, descobrir quando você tem as soluções polinomiais, a partir da equação de recorrência, é uma coisa importante vocês dominarem e é o conteúdo da lista de exercício desse assunto aqui. Tá bom? Então, já podem começar a fazer, porque agora o próximo passo vai ser a gente lidar, e essas soluções que apareceram que não são polinomiais, o que a gente pode fazer com elas? Beleza? Valeu, pessoal.